Tá todo mundo aí? Então vamos lá. Eu nunca fiz isso de compartilhar minha tela, tá? Então vamos ver. Tá, agora eu não estou enxergando mais vocês, então, por favor, alguém me diga se vocês estão vendo a apresentação de PowerPoint. Sim. Tá. Eu não vejo as caras de vocês agora, vocês vão ter que abrir o microfone se vocês quiserem que eu pare de falar. E se eu estiver indo muito rápido ou muito devagar, ou se alguém tiver alguma pergunta, então, por favor, falem comigo pelo microfone, certo? Porque eu não consigo ver o chat aqui. Então, vamos lá. Com muito amor para o 9º ano, uma aula sobre história do átomo e atomística. Então, tem duas partes, né? A parte 1 sobre história do átomo. Isso eu já tinha passado na aula para a maioria de vocês, né? Acho que para as duas turmas eu já tinha começado esse conteúdo, vocês inclusive já tinham alguma coisa no caderno, falando como que começou, como que foram os primeiros cientistas que pararam para pensar do que as coisas eram feitas, né? E isso começou com... Bom, primeiro tinha os alquimistas, né? Lembra que eu falei na aula que os alquimistas eram bem antes lá, antes da Idade Média, eram pessoas que queriam fazer transformações químicas para transformar outros metais em ouro. Eles tinham esse objetivo, né? E aí eles ficavam tentando fazer uns experimentos lá, misturando coisa para tentar transformar metais em ouro. Só que eles não conseguiam, né? Por um motivo que hoje em dia para a gente é óbvio, mas que naquela época ninguém sabia do que as coisas eram feitas, né? Como é que funcionava. Então, o primeiro que foi lá e meteu a cara e a coragem foi o John Dalton, que nasceu na Inglaterra, né, no Reino Unido, em 1766, então, olha só, né, muito tempo atrás, pensa em todas as tecnologias que a gente tem hoje, não tinha naquela época. Então, ele foi lá e disse, olha, eu acho que as coisas são feitas de átomos, e o que é o átomo? É a menor partícula possível que existe de alguma coisa, e ele imaginou o átomo como uma bolinha cheia, né? Ou não era uma bolinha que fosse vazia por dentro, uma bolinha maciça, né? E aí ele falou, eu acho que o átomo é isso, cada bolinha de um material diferente é diferente. E, bom, essa era a ideia dele. Como eu falei para vocês, depois, mais tarde, se descobriu que o Dalton não estava tão certo assim, né? Mas o fato dele ter sido o primeiro a ter coragem de falar isso fez com que vários outros começassem a pensar sobre aquele assunto, né? E aí eu comparo ele como aquele aluno na turma quando o professor faz uma pergunta que ninguém sabe a resposta, todo mundo fica com vergonha, com medo de responder. O Dalton foi aquele aluno que foi lá e falou, eu acho que é isso, Soraya. E aí, tipo, a resposta dele não estava certa, mas ele foi o mais corajoso, né? O que teve coragem de se expor e dizer o que ele achava, né? E muitas vezes, quando isso acontece na turma, ele é alvo de piada, né? É burro, tu não sabe, né? Mas, na verdade, eu admiro muito um cientista como ele, que lá em 1700 e pouco, né, já teve coragem de dizer o que ele achava. E, bom, aqui, vocês enxergam o mouse quando eu mexo aqui na tela? A flechinha? Sim. Sim, tá, obrigada. Aqui nessa parte da direita, eu coloquei alguns exemplos de como a teoria do Dalton continua sendo usada hoje em dia, mesmo que ela não esteja totalmente certa,
Quando a gente desenha, por exemplo, uma molécula, essa figura aqui de cima é uma molécula bem grande, imagina que cada bolinha dessas aqui é um átomo, né? Então, as bolinhas pretas, por exemplo, pode ser o carbono, as bolinhas brancas, o hidrogênio, e as bolinhas vermelhas, o oxigênio, né? Então, quando eu faço esses modelos, provavelmente vocês já viram em algum lugar, esses modelos mostrando como que as moléculas se ligam, como que os átomos se ligam, eu estou, na verdade, usando a teoria do Dalton, né, que diz que os átomos são bolinhas e cada bolinha é diferente, tá? Ou nesse desenho aqui de baixo, quando eu vejo a molécula de H2O, acho que todo mundo lembra, né, lá no 6º ano, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? Então, digamos que essa bolinha cinza aqui do meio é o oxigênio, e as 2 bolinhas amarelas o hidrogênio, né? Então aqui eu estou vendo uma molécula, né? E eu não preciso desenhar com detalhes o átomo, né? Só para eu saber que são elementos químicos diferentes, então eles têm tamanhos e formas diferentes. Aqui, por exemplo, 2 oxigênios, né? Que fazem o oxigênio que a gente respira, que é o O2, e aqui um átomo de hélio, o gás hélio. Então, né? Vamos ver o que os próximos cientistas que vieram acharam dessa teoria. Bom, olha só a data, né? 1766. E aí, só em 1856, quase 100 anos depois, surgiu o próximo cientista para dizer alguma coisa. Então, é como se tivesse ficado 100 anos parado aquela teoria, sem ninguém achar uma teoria melhor, sem ninguém achar uma resposta melhor. E quem achou essa resposta melhor foi o J.J. Thomson, para quem abriu a aula lá no Khan Academy, tem um videozinho falando sobre o J.J. Thomson e o que ele fez. Então, o Joseph John Thomson também era inglês, né? Nasceu no Reino Unido, e 100 anos depois do Dalton, ele falou uma coisa diferente. Ele fez um experimento, que é essa coisa bem esquisita aqui, chama tubo de raios catódicos, e com base nesse tubo aqui, que ele colocava uns elementos químicos aqui dentro e passava uma corrente elétrica por dentro do tubo, ele descobriu que existia uma carga elétrica negativa. Ou seja, sabe quando a gente esfrega o balão no cabelo, e depois aquele balão no cabelo, tu aproxima ele de um papelzinho, de uma coisinha pequena, e ele se gruda no balão? A gente chama de eletricidade estática, né? Ou quando a gente usa uma blusa de lã no inverno, e aí quando tu vai tirar a blusa de lã, o teu cabelo todo se arrepia. Isso é uma carga negativa, né? Foi isso que o J.J. Thomson descobriu. E aí ele imaginou que o átomo seria assim, ó. Também seria uma bola, né? Maciça, só que teria umas cargas negativas, né? Essas bolinhas menores aqui ele imaginou que seriam as cargas negativas, e ele deu o nome de elétron, né? Tem tudo a ver com a palavra eletricidade, né? Elétron. Então ele imaginou que essa grande bolona verde é a carga positiva, e os elétrons seriam as cargas negativas. E ele chamou o modelo dele de pudim de passas. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, eu não sei vocês, quando alguém fala em comida, eu já imagino a comida, né? Já dá até fome. Alguém imagina como que é esse pudim de passas, que o Thomson devia gostar muito de comida, né? Então ele deu esse nome para o átomo dele. Alguém imagina como é que é esse pudim? Eu fui procurar, porque eu estava muito curiosa, por que alguém põe o nome de pudim de passas num modelo atômico. E aí eu fui procurar e vi que na Inglaterra, já que o Thomson é inglês, olha só o jeito do pudim, gente. O pudim de passas é essa coisa linda aqui. Plum pudding. Meu Deus. Gostaram? Ficaram com vontade de comer? Ai, eu não gosto muito de pudim, então. É uma bola, né? E, na verdade, as passas nem é passas, é ameixas. Então, é um erro de tradução também, né? Porque plum, em inglês, significa ameixa, né? E aqui tem aquelas ameixas secas, ameixa passa também. Então, esse é o pudim de passas dos ingleses, é tradicional no Natal. Então, acho que ele devia gostar muito disso, que ele batizou o nome do átomo dele de pudim de passas, ou pudim de ameixa. Mas é isso aí, então imagina que as bolinhas pretas ali são as ameixas, né?
e seriam os elétrons, né, as cargas negativas, então por isso que ele chamou com esse nome. Bom, e aí, olha só, não quero que vocês decorem nem nome, nem data, nem lugar onde eles nasceram, mas acho tudo isso muito importante para a gente entender como que a ciência funciona, né? Veio um primeiro que deu uma ideia, aí depois, 100 anos depois, veio outro que deu outra ideia, e logo depois, olha só, em 1871, então, recapitulando, né? O Thomson foi em 1856 que ele nasceu, então, finalzinho ali dos anos 1800 e pouco, ele trouxe a ideia dele, né, do pudim de passas, e logo depois, quase junto, né, eles nasceram quase juntos, veio o Rutherford, o Ernest Rutherford, vamos chamar ele de Ernesto, em homenagem ao filhinho do Sr. Paulo. Então, o Ernesto Rutherford, ele achou muito legal aquela ideia do pudim de passas, do Thomson. E sabe o que os cientistas fazem, gente? A ciência é incrível porque a ciência, né, é feita com provas. Se você tem alguma ideia, você tem que provar aquela ideia. E para provar aquela ideia, normalmente tu tem que fazer experimentos, né? E provar para os outros que tu tá mais certo. Então, o Rutherford teve essa ideia. Bom, se o Thomson tá certo e tem um monte de bolinhas, que são as passas, né, negativas, então esses amarelinhos aqui. Se tem um monte de cargas negativas no meio do átomo, então ele fez um experimento que passava uns raios, essas flechas aqui, então, são esses raios que passavam pelo átomo. Se é isso mesmo, esses raios vão atravessar, né, pelo átomo, e alguns raios vão bater, né, aliás, nesse caso aqui não, nesse caso ele dizia que os raios iam atravessar, porque eram raios positivos também, então todos iam atravessar pelo átomo, né, porque o átomo todo ele era maciço. Então ele fez um experimento jogando uns raios alfa contra uma lâmina bem fina de ouro, e aí sabe o que ele descobriu? Que o Thomson não estava certo, porque olha só o que ele viu. Peraí que tem alguém tentando entrar na reunião. Vou parar um pouquinho. Quem está entrando? A Érica. O senhor, o Nicolas ia entrar também. Ele tinha me pedido o código. Quem entrou agora foi a Isaura, já tá aí. Oi, Isaura, não tinha visto. E a Érica que entrou. Bem-vinda, Érica. Tá, eu vou voltar lá para a apresentação. Vou aproveitar que eu dei essa pausa. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Dá um respiro. Tô indo muito rápido, tô falando muita coisa. Não, tranquilo, senhor. Tranquilo até agora. O Iago escreveu, não sou fã de pudim. Eu também não sou muito fã de pudim, Iago. Mas o Thomson devia gostar bastante, né? Beleza, então. Vou voltar lá para a apresentação, tá? Se eu estiver indo rápido demais, alguém dá um grito aí que a gente para novamente. Oi, Sora, welcome. Quem entrou? A Teacher Bruna entrou? A Adriana entrou de novo, tá. Vamos lá, apresentar minha tela. Então, voltamos. Eu estou ouvindo o microfone aberto.
Não sei de quem é. Vamos lá, voltamos para o Rutherford. Eu estava dizendo que ele fez um experimento, né? Em que ele queria saber se isso aqui estava certo, né? Se aquele modelo lá do pudim de passas estava certo. E olha só o que ele descobriu. Tem mais alguém tentando entrar aí. Nicolas. Deixa eu ver, cadê o Nicolas? O Nicolas entrou? Dá um oi aí, Nicolas. Tá nos ouvindo? Tá, beleza. Ai, adorei que eu tenho uma aluna bem pitoca, Brenda. Vamos lá, voltar para o átomo, então. Todo mundo enxerga a minha apresentação? Sim, ótimo. Vocês enxergam a minha cara também, enquanto eu estou apresentando, ou só a apresentação? Eu enxergo a tua cara. Ah, tá. Não, só apresentar. Ótimo. Então, ótimo não, né? Porque eu preferia que não estivesse aparecendo, mas tudo bem. Vamos olhar para o experimento que o Ernesto Rutherford fez. Ele, tá vendo essa laminazinha amarela aqui? É uma lâmina de ouro. E olha só que chique, eu peguei uma figura com legenda em italiano, porque a gente é muito, assim, poliglota, né? Essa lâmina de ouro, então, super fina, ele colocou, porque, como ele pensou, bom, o ouro é feito de átomos de ouro, então eu vou atravessar essa lâmina de ouro com um raio, essa caixinha aqui, ó, que diz ali partícula alfa, esse símbolo alfa aqui, então é um raio, tipo um raio de luz, só que é com uma partícula positiva, se chama partícula alfa. Ele atravessou essa lâmina de ouro, e aqui em volta, essa parte cinza, era uma parte de chumbo. Por que chumbo? O chumbo é um material super resistente e que a partícula alfa não consegue atravessar o chumbo. Vocês lembram que eu já falei para vocês que o chumbo ele é usado para proteger quando a gente vai tirar um raio-x, né? Porque o raio-x é um raio, uma radiação, né? E como a gente sabe, a radiação ela faz mal para a gente, ela pode causar alterações genéticas, câncer e tal. Então a gente usa um colete de chumbo, né? E para se proteger da radiação no lugar onde a gente não quer que ela entre. Então os lugares, por exemplo, que fazem raio-x têm paredes de chumbo, né? Olha que interessante isso. E, por exemplo, nas usinas nucleares, também os lugares que protegem, né, de radiação são com chumbo. Então, o chumbo tem essa capacidade de não deixar a radiação passar. Então, por isso que ele colocou essa lâmina de chumbo aqui. E ele imaginou o seguinte, ó, que o raio ia passar pelo ouro e ia ficar marcado. Então, não atravessa, mas faz uma marquinha ali, como se fizesse um queimadinho, assim, onde o chumbo vai tocar, né? Espera aí que chegou mais alguém e eu vou ter que parar novamente. Eliane Oliveira. Então, vamos lá. Eu acho que é Vamos lá, então. Vou continuar com a minha apresentação. Quem é Eliane Oliveira, que eu não consigo enxergar? Beleza, vou continuar com a minha apresentação.
Ah, tá. A Isaura falou que no celular só vê a apresentação, beleza. É a mãe da Ana. Ah, tá. Uhum. Imaginei. Obrigada, Isaura. Bem-vinda, Ana e Carlos. Bom, estamos no meio da apresentação, então eu vou voltar para lá. Tudo bem até aqui? Então, como eu ia falando, no chumbo ficou marcado onde é que o raio bateu, né? Onde é que aquele raio alfa que atravessou por aqui bateu. E olha só, vocês estão vendo que a maioria das flechinhas amarelas que saem aqui atrás, ó, vem para cá, né? E só 2 flechinhas vieram aqui para frente, certo? Então, olha o raciocínio do Rutherford. Ele pensou o seguinte, ó, se a maioria das flechinhas atravessou, então o átomo, na verdade, tem um monte de espaço vazio. E só essas 2 flechinhas que voltaram é onde esse raio bateu em alguma coisa sólida, né? Alguma coisa maciça. Então, olha, com base nisso aqui, ele descobriu que o átomo se parecia muito mais com essa figura aqui de cima, né? Onde tem uma bolinha no meio, um núcleo, né? Ele chamou de núcleo, e esse núcleo era positivo, que fez o raio voltar. Então, é como se batesse ali e voltasse, né? Positivo com positivo, bateu e voltou. Então, é esse que foi aqui para frente na lâmina de chumbo. E a maioria, todo esse espaço aqui que vocês estão vendo em branco, é um espaço onde o raio atravessou, porque não tinha nada ali para barrar ele, né? Então, com esse experimento, que também tem lá no Khan Academy, para quem conseguiu acessar, com esse experimento, ele conseguiu colocar mais um tijolinho na construção do conhecimento do átomo, que é dizer que o átomo, na verdade, tem um monte de espaço vazio e só uma partezinha lá no meio que é sólida, né, que é maciça. Então, depois disso, foi uma revolução, assim, porque todo mundo achava que o átomo era uma bolinha sólida, mas na verdade não era, né, era um monte de espaço vazio. Então, nessa figura aqui, que eu tinha mostrado antes, a gente consegue ver isso, ó. O raio que bateu no núcleo, que é só essa bolinha laranja, vermelha aqui no meio, voltou. E os raios que atravessaram é porque não tinha nada ali. Então ele viu que o modelo não era parecido com o modelo do Thomson, o modelo era outra coisa, né? E aí foi se construindo outro tipo de átomo. Vou dar uma pausa porque tem mais gente querendo entrar. Ou não? Acho que foi só o chat. Não? Não sei, eu vi um barulho aqui, achei que era alguém querendo entrar. Beleza, temos 19 pessoas. Nossa, eu estou muito orgulhosa já de vocês estarem aqui. Continuando, então. Beleza. E aí, depois que o Rutherford falou isso, aí sim, sabe quando as ideias começam, e aí cada um dá uma ideia, e outra ideia, e outra ideia, e vai ficando cada vez melhor? Foi isso que aconteceu. Porque depois que o Rutherford falou isso, e lembrando que os cientistas, gente, desde sempre, eles se encontravam, né, em reuniões de cientistas, né, então eles faziam reuniões anuais, todos eles viajavam para um lugar, faziam um congresso, né, e cada um falava o que tinha descoberto. Então era assim que os cientistas se comunicavam, né, numa época em que não tinha internet, ninguém, né, ninguém se falava assim, né, pelo WhatsApp para dizer o que tinha descoberto. Então, eles se encontravam, e depois que o Rutherford falou isso, aí sim foi uma revolução. Porque olha só, né, a data aqui, a gente está no finzinho dos anos 1800, né, início de 1900, e lá no início de 1900, quando o Rutherford falou isso, logo em seguida veio outro cara, chamado Niels Bohr, que nasceu mais ou menos na mesma época, né, final de 1800, e se juntou com o Rutherford, e eles tiveram uma ideia muito melhor,
que eu já vou dizer, mas primeiro eu quero chamar a atenção para essa foto que eu achei fantástica aqui. Alguém sabe quem está nesta foto? Agora abra o microfone. Quem é esse cara atiradão aqui? Super de boas. O Einstein, não é? Exatamente, Léo. O Einstein, todo atirado aqui, parece que tá assim, né? Que coisa mais louca, nunca tinha visto uma foto do Einstein desse jeitão, assim, né? E do lado do Einstein está ninguém mais, ninguém menos do que o Bohr, Niels Bohr, que, diferente dos outros, né, que eram todos britânicos da Inglaterra, o Niels Bohr era dinamarquês, mas graças a esses congressos científicos que eles faziam, o Niels Bohr ficou sabendo das ideias do Rutherford, e ele já estava trabalhando nisso também, né, querendo saber o que tinha no átomo. E o Niels Bohr era amigaço do Einstein, né? Eles participavam das mesmas reuniões científicas. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo uma foto que eu não sei se vocês lembram, mas no Dia da Mulher, quando eu até peguei ela aqui para mostrar para vocês. No Dia da Mulher, quando eu vim vestida de Marie Curie, lembram? Eu trouxe essa foto aqui para mostrar para vocês sobre as reuniões, né, que eles faziam, todos os cientistas ali da época, os químicos, né, químicos e físicos, se reuniam, né, e lá nessa foto nós temos a Marie Curie, lembram dela? Vou mostrar com o mouse aqui na foto. A Marie está aqui, o Einstein, que está aqui, e lá no cantinho nós temos o Niels Bohr. Então, todos eles viveram na mesma época, e imagina, né, todo esse bando de cientistas, um monte de gênio reunido, o conhecimento começou a ir muito rápido. Então, logo depois que o Rutherford falou o que ele achava do átomo, foi lá o Bohr e falou, olha, eu tenho uma ideia melhor ainda, o átomo tem um núcleo, que é maciço, como o Rutherford já tinha dito, aqui tem um monte de espaço vazio, e ele adicionou uma coisa a mais. Esse espaço vazio aqui, onde ficam os elétrons, tem camadas, são 7 camadas de energias diferentes, então quanto mais para fora, mais energia precisa ter, e os átomos pulam de uma camada para outra. Olha só, então ele adicionou uma coisa a mais, né, no modelo do átomo do Rutherford, e esse modelo aqui que a gente está vendo aqui na direita, é o modelo que a gente usa hoje ainda, né, então já se passaram aí uns 100 anos desde que o Niels Bohr falou esse modelo. A gente usa hoje ainda esse modelo, ele já teve algumas modificações, né, principalmente sobre como que os elétrons se comportam aqui nessas camadas, mas ele continua valendo, né, então, graças a esse monte de conhecimento científico, a gente sabe que hoje em dia o átomo é mais ou menos isso, e ele se chama modelo Rutherford-Bohr, então os dois juntos, né, assumiram como quem criou esse modelo aqui, o Rutherford e o Bohr. Então, aqui no meio a gente tem as cargas positivas, que agora a gente já vai falar, e aqui tem um monte de espaço vazio. Vou fazer uma pausa para vocês respirarem e me dizerem se está tudo bem até agora. Tudo bem? Alguém está tendo um ataque epilético aí, não está entendendo nada? Irmãzinha da Brenda está entendendo tudo. Oi, Ana, agora eu te vi. Tudo bom, Ana? Que bom que tu tá aqui, acompanhando a nossa aula. Fala mais, Sora. Mano, vai Isso deixar aí. eu passando Iago tá sereno, então beleza. Vou continuar agora para a nossa segunda parte da aula. Qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, é só chamar, tá? Pode deixar o microfone fechado agora, tá, Ana, para não dar ruído. E aí depois, se tu quiser fazer uma pergunta, tu pode abrir, tá bom?
Olha, agora chegou a nossa supervisora Juliana na nossa super aula. Bem-vinda, Ju. Cadê tu? Aí, Ju entrou. Tá me ouvindo, Ju? A Ana falou que tá tranquilo. Bom, que ótimo. Ju, quer falar alguma coisa antes da gente continuar falando sobre o átomo? Bem-vinda na nossa aula live. Ju não quer falar. Então depois ela dá um oi para nós aí. Vou voltar para minha apresentação, tá? Tô descobrindo como mexe no celular, tá bom? Enquanto tu vai descobrindo, eu vou voltando pro átomo e depois a gente conversa. Então, voltando, depois de ter este momento aqui do Einstein largadão junto com o Niels Bohr, e ter descoberto como chegamos a esse modelo que usamos ainda hoje em dia, vamos tentar aprofundar agora o que significa esse monte de coisa e de nome e de número que eu deixei vocês loucos nos exercícios que eu passei lá. Vamos só recapitular, então. Eu fiz aqui uma linha do tempo, né, para a gente lembrar de todos os cientistas que a gente falou. Então, o primeiro, o Dalton, aquele que foi o cara corajoso da turma, que teve coragem de dizer o que ele achava que era o átomo, e ele achava que era uma bolinha maciça, né, indivisível, isso lá em 1700 e pouco. Depois, 100 anos depois, né, tivemos o J.J. Thomson, que tinha muita fome e gostava de pudim de passas, então ele deu o nome do modelo dele de pudim de passas, onde tinha um monte de bolinhas negativas que eram os elétrons, né? Então foi ele que deu o nome de elétron. E mais, ele continuava achando que o átomo era uma bola maciça também, até que surgiu o nosso Ernesto Rutherford, que disse, não, o átomo não é uma bola maciça, porque tem um monte de espaço vazio aqui, onde no experimento dele ele viu que os raios atravessavam, né, então eram espaços vazios, e tinha uma bolinha pequenininha lá no núcleo, né, ele chamou de núcleo lá no meio, que era a única parte que era realmente maciça. Isso continua valendo até hoje, né, que é o modelo do Bohr, que disse, sim, essa bolinha maciça ali, na verdade, tem a parte positiva, que são os prótons, e tem também os nêutrons, né, que foi descoberto por um outro cientista chamado James Chadwick. E olha só o modelo do Bohr, todo esse espaço aqui vazio é o lugar onde ficam os elétrons, só que tem um detalhe, os elétrons, eles são muito pequenos, muito, muito, muito pequenos, eles são quase 2.000 vezes menor do que a bolinha dos prótons e dos nêutrons. Então, vocês imaginam, esse modelo aqui totalmente fora de escala, né? Essa bolinha vermelha aqui, ela teria que ser 2.000 vezes menor. Então, ela nem apareceria aqui, né? Então, é possível desenhar um átomo exatamente do jeito que ele é. Mas os elétrons estão ali, né? Eles ficam girando, girando, girando loucamente nessas camadas aqui. E o Bohr nos disse que existem 7 camadas. Então, a gente continua usando esse modelo aqui até hoje. E agora vamos ver um pouco mais sobre esse modelo. Vamos só recapitular aqueles exercícios que eu botei para vocês lá para a gente saber se a gente entendeu, né? Agora é a hora de vocês abrirem o microfone, porque eu não escrevi as respostas aqui, vocês que vão ter que me dizer quem foi o cara que descobriu o elétron. Alguém vai? Tempo. Quem descobriu o elétron? Fale.
Foi o Thomson? Eu não sei falar direito. Não. Foi o Thomson, exatamente. Você agora agiu com coragem, que nem o Dalton, e teve coragem de dar a primeira resposta da turma, mesmo sem saber se estava certo ou errado. É isso aí que eu falo, né, gente? Os cientistas, eles são pessoas muito corajosas, que vão lá e dão a cara para bater, né? E a gente tem que fazer isso também, se inspirar neles e fazer isso também. Mas tá certíssima a tua resposta. Quem descobriu o elétron tá aqui, ó, as bolinhas negativas. Foi o J.J. Thomson. Eu também não sei falar direito o nome dele, tá? Então, fica tranquilo. Quem descobriu o nêutron? Aqui eu falei, né? O nêutron é essa outra bolinha que surgiu aqui no meio. Foi o James Chadwick. Esse não vou esperar vocês dizerem, porque é um nomezinho complicado, né? Mas ele nem está escrito aqui. Foi o James Chadwick. Agora, letra C. Quem foi o primeiro a concluir que o átomo não era maciço? Vamos lá, tempo. Thomson, Rutherford. Quem foi o primeiro a descobrir que o átomo não era maciço foi o... Thomson, Rutherford. Não, o Thomson é um e o Rutherford é outro. O Ernesto. Isso, foi o Ernestinho, foi o Rutherford, tá aqui, ó. Ele dizia que os raios atravessaram aqui, então não era maciço, foi o Rutherford. Quem criou o modelo pudim de passas? Esse é fácil. O Thomson. Aí sim, foi o Thomson, perfeito. Quem é que descobriu que existe níveis de energia na eletrosfera? Boa, sei lá como fala o nome dele. Bohr, perfeito. Eu também não sei falar dinamarquês, tá? Mas acredito que se fale Bohr. E, por último, quem acreditava que... Não consigo ler porque tem uma coisa aqui na minha tela. Que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Isso, quem era esse? Dalton. O Dalton, né? Que foi o primeiro, perfeito. Então, o primeiro exercício da primeira atividade já está completa, zerada e corrigida. Vamos para o próximo. Parte 2 agora, atomística. A atomística é simplesmente a gente saber o que tem dentro do átomo, quais são essas partículas que estão ali, né, e como é que elas se comportam. Algumas têm carga positiva, outras negativa, né, então é isso que a gente tem que entender. Aqui, então, tem um modelo clássico do átomo de carbono, né, e é bem isso, os elétrons são bem pequenininhos, ó, girando em volta, e aqui no meio a gente tem bolinhas de duas cores diferentes, que são os nêutrons e os prótons. Mas calma aí que agora a gente vai entender tudo isso. Vamos lá, então. Primeiro, gente, quando a gente olha na tabela periódica, e todos vocês já olharam, né, em algum momento, nem que seja para descobrir o nome de batismo de vocês, né? Inclusive, lembram ainda dos nomes de batismo? Sim. Diz aí o nome de batismo. O meu é flúor F9. O meu é bromo. Bromo, e qual o número? O número é 35, se eu não me engano. O número é 35. Tá bom, vou procurar o bromo aqui para saber se tá certo. 35, perfeito, isso aí. Aqui, ó. Isso aí, então, quando eu batizei vocês, mais alguém quer falar o seu nome de batismo? Vixe, já esqueceram, não acredito. Quando a gente diz o nome de batismo aqui, eu escolhi um, tá, pessoal? Só um que eu retirei ali, ó. Ele tá aqui, é o berílio BE4. Normalmente nas tabelas periódicas mais avançadas, assim, tem um monte de númerozinho, um monte de informação que a gente não vai precisar agora, tá? O mais importante é esse número maior que está aqui, 4, e tem outro número aqui que a gente vai usar também, que nesse caso é 9,012182. E eu... Betânia, Oi? me explica melhor o número de batismo aí, por favor, o nome de batismo, desculpe. Alguém explica, professor Alex, o que é o batismo de vocês. Tô cansada já, preciso tomar uma água. Faz um intervalinho aí, senhor, enquanto alguém me explica. Isso. Quem vai explicar, professor Alex? Deixa eu voltar para... Voltar para a tela. E aí? Alguém?
Alguém vai ser o Dalton da turma para falar? Vai, Bia, tu que tá com o microfone aberto aí. Eu não lembro de tudo. Não, explica o que é esse batismo que eu fiz com vocês. A Sora pegou pelo número de chamada e a Sora deu um nome pra cada um. Daí, tipo, não lembro qual é o primeiro nome da tabela periódica, mas, tipo, lá na nossa aula, o primeiro coisa é a Alice. Daí a Alice tinha que procurar o número de massa e descobrir coisas sobre o número, entendeu? Bagulho assim. E aí, na Entendi. chamada, como é que funciona? Daí, quando a Sora dizer o seu nome na chamada, tu tem que responder o teu nome na tabela periódica. Que Por legal. exemplo, vamos fazer Vamos o... ver, Betânia. fazer- Geralmente eu era o segundo ou o terceiro da chamada. O número 3, por exemplo. O 3 da chamada. É, Fica assim. tu seria... Vamos voltar lá na minha tabela periódica. Número 3 da chamada, Alex, tu seria o lítio Li3. O lítio, olha que legal. Lítio. É. Aí, cada vez que eu chamo eles na chamada, em vez deles responderem presente, eles têm que responder o nome do elemento químico e o número, né? Que é um número como se fosse a carteira de identidade. Então, vamos fazer aí, Bia. Eu vou te chamar e tu responde na chamada do elemento químico, tá? Pra quê? Beatriz! França, FR87. Francio FR87, isso aí. Cada um lembra do seu elemento químico. Que legal. Obrigado, Bia. Obrigado, Betânia. Não. Voltamos, então. Obrigada, Bia. Tá todo mundo bem? Tranquilo? Sim, tranquilo. Ótimo. Ó, o Iago falou que ele é o crômio. Isso aí, Iago. Voltando para a apresentação. Ó, então aqui nesse caso eu peguei o exemplo do berílio, porque é um elemento pequeno, né? O número dele é 4, o número da carteira de identidade dele é 4, né? Então, lembrando que ele estava aqui, bem no iniciozinho, tá? E eu só peguei essa outra imagem aqui, desculpa que tá um pouco... Eu dei um zoom, né? Ficou meio distorcido, mas aqui tá o número 4 e aqui tá o número 9,012, tá? O que a gente precisa saber, gente, é só o que significa esses dois números, tá? O número 4 e o número 9. É só isso que a gente precisa saber. Todo o resto que está aqui, a gente só vai usar lá no ensino médio. Então, sabendo o que é o 9 e o que é o 4, a gente consegue fazer tudo sobre o átomo que a gente precisa esse ano. Bom, e aí eu já vou explicar o porquê que aqui, em vez de estar o 9, está 9,01, lá, um monte de número. Porque isso aqui é uma média de todos os berílios que existem no mundo. Então, com esse número aqui, a gente sabe que existe berílio 9 e existe berílio 10, né? Porque para dar uma média 9, alguma coisa, precisa ser uma média entre 9 e um número maior que 9, né? Então, a gente pode ver que esse número aqui é quase 9, né? Se a gente arredondasse, daria 9, né? Então, a gente sabe que a maioria dos berílios do mundo tem o número de massa 9. Já vou explicar o que é o número de massa, tá? Então, quando a gente faz um exercício, que nem os exercícios que eu coloquei lá para vocês na página, eu tenho que escolher, ou eu vou usar 9, ou eu vou usar o 10. Os dois existem, né? Mas eu tenho que escolher um deles para colocar no exercício, tá? Então, vamos lá. O número 4 é o mais importante que a gente tem que saber, porque ele significa a carteira de identidade do átomo. Não existe nenhum outro que tenha 4, né? Se tiver 4 vai ser berílio, né? Que nem eu falei para vocês, não existe nenhuma pessoa com o mesmo número de identidade de vocês. Então, se é 4, é berílio. Se for 5, olha aqui onde está o 5. O 5 já é o boro, não é berílio. Então, é outra coisa, certo? Então, 4, só o berílio vai ter.
E 4 o quê? 4 prótons, tá? Os prótons que eu coloquei aqui. Então, os prótons, gente, eles têm carga positiva, é esse mais que eu coloquei aqui, e eles ficam lá no núcleo do átomo. Então, uma coisa eu já sei, tem 4 prótons, beleza. Vamos para o próximo passo. Eu fiz uma continha aqui, bem básica, porque eu escolhi 9, né? Então, de 9,01, eu escolhi 9, né? Vou pegar um berílio que tem 9. Eu poderia ter escolhido um berílio com 10 também, mas eu escolhi um com 9, que é o mais comum. O 9 é a massa dele. O que é a massa? Se eu colocasse esse átomo na balança, né? Claro que existem outros jeitos de pesar um átomo, mas cada um deles tem seu peso, né? E o peso vem lá do núcleo. Se vocês lembrarem lá do... Deixa eu voltar aqui. Se vocês lembrarem lá o que o Rutherford falou, olha só, a massa do átomo fica no núcleo, o resto tudo é um espaço vazio, né? E os elétrons são tão pequenos que eles são insignificantes. Então, se eu pesar o átomo, olha o que vai aparecer ali. Vai aparecer os prótons e os nêutrons, é isso que pesa no átomo, certo? Então, esse número 9 aqui é a massa. Então, eu vou pegar a massa, que é 9. Então, é os dois números que eu tenho que saber. A massa é 9, é o número maior. E o número menor são os prótons. E o resto são coisinhas que estão aqui no núcleo também, que são os nêutrons. Quanto que sobrou, né, numa continha bem simples, 5 nêutrons, né? Então, para somar essa massa de 9, apareceram 5 nêutrons, tá? Gente, não tem nada a ver com futebol isso aqui, tá? Não é porque o Inter é um time positivo e o Grêmio é um time neutro, nada a ver, nenhuma tendência futebolística por eu ter escolhido o azul para os nêutrons. Mas os nêutrons não têm carga nenhuma, tá? Só para vocês saberem, nada a ver com o Grêmio. Eles têm uma carga neutra, então eles não são nem positivos e nem negativos, tá? Então, olha só para o que a gente tem agora, a gente está vendo o núcleo do átomo. E se a gente for contar quantas bolinhas tem no núcleo do átomo, então eu tenho um total de 4 prótons e 5 nêutrons, totalizando 9 bolinhas, certo? Então, se eu colocar esse átomo na balança, é isso aqui que vai pesar. E esse peso a gente chama de massa, tá? Então, os prótons mais os nêutrons é igual a massa do átomo. Botei na balança, pesou 9, tá? Esse é o peso dele. Então, só para a gente saber de onde que vem esse peso. O 4 eu tirei daqui, da tabela periódica, e o 5 eu tive que fazer uma continha, porque a tabela periódica me deu 9, então eu tive que fazer uma continha. O 9 menos o 4 vai dar 5. Tudo ok até aqui. Muita informação. Isaura, me ajuda. Eu tô gostando, Betânia, tá muito bom. Então tá bom. Seguimos. Bom, e faltou só uma coisinha agora, né? A gente tá vendo o núcleo do átomo e falta aquele monte de espaço vazio que tem aqui em volta e os elétrons. E aí, bom, como é que eu vou saber o número de elétrons? Para saber o número de elétrons, a gente tem a ver com a carga. Então, eu falei que os colorados aqui, né, vermelhos, prótons, são positivos, e eles são 4. E o átomo, ele tem partículas que se atraem, né, então a gente sabe que partículas positivas atraem partículas negativas, certo? E o átomo total é 0, ele é neutro. Então, se eu tenho 4 positivos, eu tenho que ter 4 negativos, né, para eles se anularem. Então, é mais 4 menos 4, vai dar 0. Sabendo isso, eu não preciso nem fazer cálculo nenhum. Se eu olhei que tem 4 aqui, 4 positivos, então eu também vou ter 4 negativos, que estão aqui, ó, 4 elétrons. Também não tem nada a ver com futebol isso aqui, de dizer que o Palmeiras não tem nenhum título mundial, tá? Nada a ver. E meu marido acho que vai querer se separar de mim, porque ele é palmeirense, que agora ele ouviu que eu falei isso. Mas essas 4 bolinhas negativas, né, que estão aqui girando em volta do núcleo, elas são 4 porque os prótons também são 4, tá? Então, 4 menos 4 vai dar 0, e aí eles se anulam, né?
e fica tudo lindo, maravilhoso, tá? Isso aqui é o átomo de berílio. Se eu pegasse um átomo de boro, que está ali o número 5, ele seria diferente, ele teria 5 bolinhas positivas, né? Ele teria 5 bolinhas negativas, que seriam os elétrons, né? Então, cada um vai ser diferente. Esse desenho que eu fiz aqui só vale para o átomo de berílio. Cada um vai ter o seu próprio número de bolinhas. Então, uma coisa vocês já podem ter certeza. Olhando para a tabela periódica, quanto maior for o número que tiver ali, mais pesado vai ser esse átomo, né? Maior ele vai ser, mais cheio de bolinha. Então, se eu pedir para vocês desenharem um átomo, é melhor eu pedir para vocês desenharem esses átomos mais simples, né? Porque imagina se eu peço para vocês desenharem esse aqui, por exemplo, o bório, BH107. Vocês vão morrer desenhando bolinha, né? Vocês vão ter que desenhar 107 bolinhas positivas, 107 bolinhas negativas, e o total, olha ali, de 264, eu acho, nem consigo enxergar, 264 bolinhas no núcleo. Vocês vão querer me matar para o resto da vida, né? Então, assim, quanto maior for o átomo, mais ele vai ter coisas dentro dele, mais ele vai ter prótons, nêutrons e elétrons. Tudo ok até aqui? Tá, agora o teste, então. Abra o microfone e me responda. Qual a partícula que tem carga positiva? Qual é o nome da partícula? Próton? Arrasou. Nêutron. A positiva é o próton. Vamos voltar ali para ver. Ó, positiva aqui, ó, vermelho, internacional, só tem títulos positivos, então não estou sendo tendenciosa de forma alguma, mas o nome da partícula positiva são os prótons. Qual é a partícula que tem carga negativa? Elétron. Elétron, Palmeiras, sem mundial. Qual é a partícula que tem carga neutra? Nêutrons. Poxa, né? Essa é a mais fácil de todas. É o nêutron, isso aí. Letra D, qual é a partícula que tem massa desprezível? Elétrons. Elétron. Ele é tão pequeno que dá para desprezar ele, né? Ele é 2.000 vezes menor do que as outras, então ele é desprezível. E por último, quais partículas são consideradas no cálculo da massa do átomo? Essa eu não fiz, eu não entendi, não fiz. A massa do átomo é formada por... Prótons, elétrons e nêutrons. Os elétrons entram junto na conta? Os elétrons são insignificantes. Os elétrons são insignificantes, então quem é que entra no cálculo da massa? Os nêutrons de carga positiva. Os nêutrons e os de carga positiva. E como é que se chamam os de carga positiva? Próton. Prótons. Aqui, ó, gente, tá? Os prótons e os nêutrons. Deixa eu voltar aqui, ó. Os prótons mais os nêutrons é o que a gente chama de massa, né? É o peso do átomo. Então, tá aqui. Eu faço essa continha. Eu podia fazer a conta ao contrário, né? 5 mais 4 igual a 9, né? A mesma coisa. Então, é isso aí, a massa do átomo é só isso aqui. Eu não somo os elétrons, né? Porque imagina só, se eu somasse os elétrons, eu teria 5 mais 4, que daria 9, mais 4, que daria 13. Não, não é isso, né? Eu tenho só os prótons e os nêutrons aqui, na massa do átomo. Os elétrons são tão pequenos que eles são insignificantes, ok? Olha, acho que já dá para aprovar todo mundo em ciências esse ano. Estão indo muito bem. Por último, só para a gente ter certeza que entendemos tudo direitinho, tem esse exercício aqui que eu passei para vocês também lá nas atividades do site, que diz o seguinte, ó, eu estou pedindo agora para vocês escreverem a massa, que a gente diz como letra A, o número atômico, o número de prótons, os nêutrons e os elétrons dos átomos. Então, eu coloquei um exemplo aqui do carbono.
E eu pedi para vocês fazerem as próximas. Então, vamos fazer aqui do magnésio Mg 12 e 25. Vocês estão vendo que eu já dou o número para vocês, tá? Vocês não têm que escolher os números. Eu já estou dando um número maior e um número menor. Bom, olhando para o 12 e para o 25. A letra A, qual é a massa do 25. magnésio? 25? Perfeito. Quem está com o seu caderno aí, fez os exercícios, já pode corrigir para ver se está certo. A massa do magnésio é 25. Continuando, qual é o Z do magnésio? 12. 12. Qual é o P? 12. 12, porque o número atômico Z é igual ao número de prótons, né? Eles são a mesma coisa. Qual é o N do magnésio? O meu dá 13. 13, né? Porque 25 menos 12 dá 13. Perfeito. E qual é o número de elétrons? 87. Da onde saiu esse número? Sei lá. Ó, vamos lembrar do que eu falei. Sim, Sora. O número de positivos tem que ser igual ao número de negativos. Então, quantos positivos eu tenho? 12. Quantos negativos eu tenho que ter? 12, né? Porque mais 12 menos 12 vai dar 0. Então, eu tenho que ter o mesmo número de positivos e de negativos. Então, ó, eu tenho 12 elétrons também, tá? O único que vai ser diferente, gente, estão vendo que é o nêutron. Porque eu vou ter que fazer aquela continha de menos. O resto, ó, ou vai ser o número maior, ou vai ser o número menor, né? O 25 vai ser a massa, que é o total de tudo que tem no núcleo. Aqui, o 12, eu vou ter o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. E os nêutrons eu vou ter que fazer essa continha. Tudo ok aqui? Sim. Querem tentar responder a letra C para a gente ver se entenderam bem agora? Sim, pode ser. Vamos lá, então, a última, senão vocês Pode ser, Sara. vão morrer de cansaço. Agora eu quero ouvir a voz dos meninos. Vamos lá. Vamos lá. Letra A de massa. Qual é a massa do SR? 87. 87, perfeito. Qual é o Z? 38. Show. Qual é o P? 38. 38. Qual é o N? 9. Ai, agora ferrou, né? A professora fica botando essas contas difíceis. 87 menos 38 dá? 9. 49, é isso? 9. 49. E qual é o E? 38. 38. E, 38. Se eu tenho 38 positivo, eu tenho 38 negativos. Arrasaram! Todo mundo aprovado. Pronto. Acabou o sofrimento. Deixa eu sair daqui e voltar com a minha cara. E aí, ficou mais fácil agora? Sim, deu para entender muito bem Tá de agora. boa? Deu para entender muito bem. Agora todo mundo vai fazer todos os exercícios, então, aproveitando. Beleza. Beleza? Gente, alguém fez aquela a penúltima atividade que eu postei lá, que é um mapa mental ou mapa conceitual, o resumo ilustrado da matéria. Eu não fiz, pelo menos. Não fez ainda? Tá. Vocês acham que... Como é que vocês avaliam, então, essa nossa aula de hoje? O que vocês acharam? Vocês acham que dá para ter mais? Vocês acharam que foi muito pesado para um dia só? O que vocês acham? Por mim, podia continuar. Pra mim tá de boa. Pode continuar. Mas, Sora, eu gostei. Pode me convidar mais de novo. Vou te convidar lá sempre, Léo, até tu voltar para nossa escola. A Ju quer um nome de batismo também, eu vou providenciar um para ti e um para o Alex, Ju.
A Adriane falou que já sabia a maior parte, é verdade. A Adriane me mandou até os exercícios para eu corrigir, tá de parabéns, já sabia tudo. Mas sempre é bom, né, a gente dar uma revisada, assim, lembrar. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que tá pesado para vocês acompanharem com exercícios? Vocês acham que tem sido muita coisa, muita atividade? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês gostariam que fossem atividades mais leves, mais divertidas de fazer? Não, senhor, eu acho que tá bom, sim, tá uma boa forma, né? Não tá pesado também, tá tipo, tranquilo, sabe? Tá no caminho certo. Uhum. Beleza, quem não se manifestou ainda? Maria, tu não tem nome de batismo, vou ter que te batizar. Ah, eu tô sem meu caderno de chamada agora. Na próxima eu vou ter que batizar vocês, senão eu vou ter que pegar lá. Quer falar alguma coisa para nós, Maria? O que tu achou da aula? Se deu para acompanhar? Foi ótimo, ajudou muito. Que bom, deu para entender tudo. Alguém ficou com dúvidas, gente? Eu captei tudo, Sora. Ai, que maravilha. Então tá bom. O Alex está saindo. Tchau, Alex. Obrigada por estar aqui com a gente. Todos os professores agora estão formados em Química. Já conheceram tudo sobre a história do átomo. Obrigada, Alex. Valeu. Sora, eu queria falar pra ti que eu andei olhando aqueles vídeos daqueles caras que tu pediu pra gente olhar pra descobrir a história do átomo e tudo mais. Eu olhei alguns dos vídeos deles, não só aquele, mas eu olhei os outros, né? E aí, só que a explicação é diferente, sabe? A explicação deles é uma coisa, mas a tua explicação é totalmente outra. Parece que com a tua explicação a gente já é mais acostumado, sabe? Eu tenho as tabelas em casa, tem as duas tabelas, meu padrasto tinha me dado uma vez e disse pra mim que eu iria usar e nem ia guardar e acabei guardando e achei nas minhas coisas. Aí eu tenho as duas tabelas, são essas daqui, ó. Isso aí, perfeito. E a outra que tem os nomes, que é essa. Sim. Tem todos os nomes pra tentar ajudar pra fazer os temas, né? E tu tá conseguindo fazer? Alguns sim, assim, é difícil um pouquinho, sabe? A gente nunca, é a primeira vez que a gente está estudando sobre isso. E acho um pouquinho mais complicado também, porque a nossa matéria que a gente tinha antes era completamente diferente dessa, né? Então, algumas coisas eu acho um pouco difícil, assim, um pouco complicado, mas vai indo bem. Mas tu acha que depois dessa aula de hoje vai ficar mais fácil de tu fazer? Vai ficar mais fácil de entender? Eu acho que sim. Agora sim. Então, tá. Quem não tinha feito nenhuma atividade ainda, dá para tentar hoje, né? A partir de hoje ou amanhã, de olhar de novo as atividades e tentar fazer agora, que vocês já têm essa explicação, né? A aula vai ficar salva lá também, o PowerPoint eu vou deixar salvo, se vocês quiserem olhar de novo, né? Para entender alguma coisa melhor. E realmente, Júlia, acho que essa é a ideia, né? Eu procuro muitos vídeos, até a Rafa me lembrou que o vídeo que eu tinha procurado, eu tinha passado muitas horas procurando um vídeo legal para vocês entenderem essa parte do átomo. E quando eu finalmente achei o vídeo, postei lá no site, agora o canal saiu do ar. Então, assim, que bom! é muito azar, né? Mas existem realmente vídeos bem legais na internet que ajudam a explicar, mas nunca é a mesma coisa, né? De ter, assim, o professor que a gente conhece e poder tirar dúvidas. Então, eu quis fazer essa aula de hoje justamente por isso, né? Para que vocês pudessem me perguntar, porque no vídeo não dá para perguntar, né? Ou tentar explicar de um outro jeito diferente, né? Então, que bom, fico feliz que vocês gostaram, assim.
A Ju está perguntando, teremos outras lives aula? Vai depender da resposta de vocês. O que vocês acham, pessoal? Vocês gostariam de ter outras live aula ou vocês gostariam de mais ter Meet para se encontrar mesmo? Pra mim podia ter mais. Mais live aula, Iago? Aham. Mais tarde, Adriane, o que tu quer dizer com isso? Sim, não vamos fazer amanhã já, né? Vou matar vocês de cansaço. Fale. Quer falar, Kathleen? Não, senhor. Eu falei, acho uma boa fazer de novo. Tá bom. Então tá, mas ninguém se manifestou. Quem sabe todo mundo escreve agora lá no chat, então, o que vocês acham de ter uma futura aula. Porque assim também, né, gente, não adianta eu fazer aula e a gente ter muito pouca gente acompanhando, né? O ideal é que tivesse mais gente, assim. Então, assim, acho que hoje a gente teve um público bem legal, né? Chegou a agora tem 14, mas chegou a 17 pessoas antes. Então, por mim, eu posso continuar fazendo, mas a gente pode também se encontrar para falar sobre outras coisas, depende de vocês, certo? Por mim, pode ter mais, Sandro. Eu achei que me ajudou bastante, porque quando a senhora mandou as primeiras atividades, eu até pedi para a senhora me mandar o link de novo, porque eu não estava conseguindo acessar. Eu estava com bastante dificuldade de fazer, e fui até procurando sítios aqui, como a Júlia já falou, é totalmente diferente a sua explicação com outros professores do YouTube que a gente não está nem acostumado, sabe? Uhum. Aí agora, com essa aula aqui, eu consegui mais ou menos recordar um pouco mais do conteúdo, sabe? Tá bom, obrigada, Gustavo. Tá, vamos fazer assim o seguinte, então, ó, lá no site eu coloquei várias atividades, né? Tem 10 atividades já. Só que eu tive muito pouco retorno, tá? Isso é verdade. Então, eu vou esperar o retorno de vocês. Tem, inclusive, um Google Formulário, um formulário, aqueles que a gente clica e vai respondendo, pode responder no celular mesmo. E eu fico sabendo quando vocês respondem aquele formulário. É a atividade... Agora eu não estou com o site aberto aqui. Deixa eu ver qual que é a atividade para dizer para vocês. Então, aquele formulário ali, o que eu tenho para dizer para vocês é que ninguém respondeu aquele formulário ainda. Então, assim, eu vou esperar todos vocês responderem aquele formulário, e só depois que todos vocês que estão aqui hoje responderem, aí sim eu vou pensar em fazer uma outra aula, né? Porque não adianta também eu atropelar vocês, né? Vocês nem fizeram ainda as atividades passadas, eu já vou dar mais coisa e mais aula, né? Acho que seria muito ruim, assim, as coisas irem se atropelando. Então, agora que vocês já estão conseguindo se organizar melhor, né? Conseguiram se organizar hoje para estar aqui, de repente entenderam um pouco melhor as coisas que eu quero que vocês façam. Então, a partir de agora... Vamos dar um prazo, assim, né? 1 semana, 2 semanas, para vocês fazerem todas as atividades que estão atrasadas. É a atividade 7. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu vou mostrar para vocês qual que é que eu estou falando. Depois que vocês fizerem todas essas atividades e eu receber os formulários de vocês, aí sim a gente passa para um próximo conteúdo, né? Porque a próxima aula vai ter que ser sobre outra coisa. Então, não adianta eu iniciar um conteúdo novo se vocês nem fizeram as coisas antigas ainda, né? Vocês não acham? Aí vai ficar meio atropelado, certo? Então, vou mostrar aqui, ó. Entrei no site. Ciências, professora Betânia, 9º ano. Aí aqui tem um índice, né, de todas as atividades que eu já postei. Então, tem um monte de coisa. Tabela periódica, essa aqui é a história do átomo, atividade atomística. Esse aqui é o vídeo que saiu do ar, eu vou tentar procurar outro para colocar no lugar. Aqui, exercícios que a gente acabou de corrigir, né, alguns. Aqui é do Khan Academy, que eu também vi que tem gente que nunca entrou. E aqui, ó, atividade 7, revisão sobre o átomo. Quando vocês abrem aqui,
vocês vão ficar ali e responder o nome de vocês e tudo mais, tá? A turma de vocês e responder essas perguntas aqui. São perguntas fáceis, gente. Inclusive, lá no final, tem uma pesquisa de opinião, que ninguém me respondeu ainda. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre as atividades, só que ninguém respondeu, então eu não sei opinião nenhuma, eu não sei se vocês estão odiando, se vocês estão amando, se vocês estão com preguiça, se vocês têm coisa melhor para fazer, não sei nada, porque vocês não responderam. Então, assim, vamos combinar de todo mundo responder, todo mundo fazer todas as atividades, né? E aí, depois disso, a gente se encontra aqui de novo para falar sobre outras coisas, para falar sobre a vida, para falar sobre a quarentena, e também para falar um pouco de ciências. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Sim. Concordo. Ótimo. Beleza, então. Olha, deu exatamente, eu falei lá pelas 5h30, né? E agora é 5h33. Então, mais alguém tem algo para nos dizer? Querem mandar beijo para alguém? Um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você? Senão a gente vai encerrar a aula de hoje. Eu vou parar a gravação agora. Espera aí, onde é que para a gravação? Aqui, interromper a gravação.